Nossa, que música gostosa. Pacífica, adorei. Pra começar a semana é ótimo. Né? Dá uma... Porque a gente começa a semana às vezes tão agitado, né, Sol? Né? Seu olho tá mais verde hoje. É porque eu estou bronzeado. Você tem os olhos verdes de camisa verde. Fui pra Ilhabela, eu tava lá. Aliás, deixa eu aproveitar e mandar um beijo pra Gracinha. Eu cheguei aqui, olhei pra ele, falei, ele tá O doutor já percebeu. Eu aproveitei, né? Tava lá. E a Gracinha, prefeita de Ilhabela, mandou um beijo pra você. Uma querida, uma querida, um beijo pra você, prefeita. Gracinha. Linda a generosidade dela, não só com a gente, mas também com quem tava lá. E um beijo pras convidadas também, a Gisela e a Mônica. Eu prometi beijo pra elas, que foram incríveis também. Obrigado pelo Foi carinho. lindo o programa, viu? Bora visitar a gente aqui também, né, Por Luquinha? favor. Bom, e vamos lá começar o programa alimentando a nossa alma e o nosso coração antes de falar sobre o nosso assunto do dia. Muitas vezes parece difícil, mas agradeça. Seja o que for, agradeça. Porque tudo que Deus coloca na sua vida tem um motivo de ser, seja por aprendizado ou seja por merecimento. Agradeça. Esse é o nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Pessoal, o presidente Bolsonaro deve passar por uma nova cirurgia e advogado de Ronaldinho Gaúcho garante que o jogador não sabia que o passaporte era falso. Converse com a gente durante o programa, participe. E aí você pode aproveitar para concorrer prêmios. No Face são 3 prêmios para você. Um super kit com produtos da Tracta Polipet, Cooperato VIP, também 2 mousses para os pés da Hidrasol e ainda um outro super kit cheio de produtos do café brasileiro. Para concorrer, você vai curtir, marcar 2 amigos em todos os posts, tá? E compartilhar também os 3 posts, aí você concorre. E ao vivo, pelo telefone, quem faz a pergunta concorre a 4 vales para o almoço do restaurante Consciência, já válidos para a semana que vem. Bora conversar porque hoje é dia de dicas de saúde. Muitas vezes você tem aquela dificuldade para ir ao banheiro, ou se não vai demais, tá? Diarreia o tempo todo, né, E Luquinha? a pessoa às vezes acostuma, ela fala assim, eu tenho intestino preso, sempre tive. Ou a pessoa fala, eu sempre tive intestino solto. Mas será que isso ou um ou outro são indícios para alguma coisa assim mais séria? Pois é, a gente está no mês março azul escuro, que é um mês de conscientização sobre uma doença É muito importante você prestar atenção nesses sintomas, que é o câncer coloretal. Ele está aqui para tirar as nossas dúvidas. Eu fico muito feliz, porque Luquinha, ele foi o primeiro entrevistado do Falando Nisso, quando a gente estreou. Tem um carinho muito especial por ele, Dr. Paulo Maurício, gastroenterologista. doutor. Muito obrigado. 15 anos já, hein, doutor? 15 anos já. Doutor que ajuda a dar certo, hein, doutor? Lucas, Deu obrigado, certo, hein, doutor? obrigado. Deu certo. Deu 15 anos. Deu certo. Muito 15 obrigado, anos. agradeço. Bacana. Eu lembro do Agradeço. tema. Eu não me lembro. O senhor veio falar sobre gastrite. Gastrites. É um tema O importante. senhor veio falar sobre gastrite. Hoje né? já evoluiu muito. Bastante. Evoluiu bem. Poderemos, uma outra oportunidade, falar sobre gastrites. Ok, então. Luquinha, a gente tem a dúvida do pessoal de casa sobre câncer coloretal, né? Tem sim, a gente tem a enquete também, você pode acessar o nosso @Falando Nisso Band, dá um pulinho lá, curte nossa foto com o doutor também e acessa os stories para responder pra gente. Você já ouviu falar do março azul escuro? Só quase ninguém viu, 92% nunca ouviu. Você sabe como se prevenir do câncer coloretal? 97% não sabe. Só. Então a gente vai aprender hoje, é muito importante essa dica, inclusive o doutor Paulo que passou, março azul escuro. Câncer coloretal, doutor, como qualquer câncer, se descoberto no início, a cura é muito melhor? Olha, a cura do câncer coloretal é uma coisa muito tranquila. Se você consegue fazer o diagnóstico precoce, você pode não só curar, como evitar a quimioterapia, a imunoterapia e a radioterapia. Olha. Não há necessidade, desde que você faça um diagnóstico precoce. Agora, quais são os sintomas mais comuns para a prevenção? São vários. As pessoas, de um modo geral, pessoas acima de 45 anos de idade, que tem alteração de ritmo intestinal, que tem, por exemplo, tem o intestino normal, de repente o intestino fica solto, ou tem o intestino um pouquinho mais solto e de repente ele fica mais preso, uma anemia inexplicável, uma sensação de fadiga, uma sensação de cólicas intestinais, pequenas eliminações de sangue através das fezes, tá entendendo? A sensação de abdômen distendido são uma série de indícios que nós podemos pressupor que tem alguma coisa errada. Ok, daqui a pouquinho a gente vai saber quais são os exames para o diagnóstico, Luquinha. E também agora tem uma perguntinha de vídeo pro doutor. Oi, Sol, boa tarde, aqui é o Alegre de Santa Branca. Eu queria falar pro doutor quais os sintomas do câncer. Olha lá.
Pois é, a gente já falou de alguns, né, Alex? Eu que acabei, são esses aí, né? Eu acabei de falar, né? Agora, a automedicação, por exemplo, o Luquinha abriu e falou muito bem, eu sempre tive intestino preso, eu sempre tive diarreia. Eu sempre pode mascarar alguma coisa mais séria? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Se você tem o intestino preso e você passa a usar determinados tipos de laxante, além de ele mascarar os sintomas, ele determinam, está entendendo, uma falsa sensação que as coisas estão indo bem. E aí o que acontece? Retarda o diagnóstico. E quando retarda o diagnóstico, significa mais sofrimento, que provavelmente essa cirurgia vai terminar em cirurgia. Olha só, tem perguntinha, né, Luquinha? Tem, só vou aproveitar o gancho aqui, doutor. Sim. A gente está falando de intestino solto e intestino preso. Sim. O que é considerado por um médico intestino solto e intestino preso? Tipo, a pessoa ir 5 vezes no dia no banheiro é normal? A pessoa ficar 3 dias, 4 dias sem ir é normal? Tem uma classificação, chamada classificação de Roma, que ele se reúne pelo menos uma vez por ano para detectar essas alterações. Então, considera-se intestino normal quando a pessoa vai até 2 vezes por dia ou quando a pessoa deixa de ir até 3 vezes, 3 dias seguidos. Olha. Então, existe uma labilidade. Ou até 3 dias sem evacuar ou até 2 vezes por dia. Quando ultrapassa esses limites, aí você começa a ter um certo grau de preocupação. Olha só, tá aí. Nada de automedicação. E qual exame que pode detectar se você tem ou não algum probleminha aí, pode estar propenso ao câncer do colo retal, né, Luquinha? Olha, não tem que ter vergonha de conversar com a gente aqui, não. Mas se você tiver e quiser fazer pergunta, pode mandar sem o nome, que a gente faz aqui também, tá bom? Para ficar bem informado com as notícias da redação. E sobe para 25 o número de casos confirmados por causa do novo coronavírus no Brasil. A mais recente notificação veio do estado de Minas Gerais. Nós vamos saber agora os detalhes com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Boa tarde, Israel. Qual é o estado mais afetado? Tudo bem, Sol? Boa tarde para você, para o Lucas e também quem acompanha Falando Nisso. Só a região mais afetada até o momento é o estado de São Paulo, com 16 pacientes confirmados com a doença. Até o momento, não há registro de mortos por enquanto, Solange. E São Paulo notificou mais 3 pacientes, totando 16, sendo um assintomático e um por transmissão local. O Rio de Janeiro tem agora 3 casos e 2 novos estados tiveram confirmações. São eles Alagoas e também o estado de Minas Gerais. Ainda existem 2 registros na Bahia e um no Distrito Federal e um também no estado do Espírito Santo. Aqui na região do Vale do Paraíba seguem como suspeitos 6 casos de coronavírus. A informação chegou agora atualizada pela Secretaria de Saúde de São José dos Campos. Portanto, são 6 casos suspeitos de coronavírus na cidade e um em Taubaté, Solange. Ou seja, 5 em São José e 1 em Taubaté, Israel. Isso mesmo, Solange. Ok, então. E a Itália decretou ontem quarentena obrigatória na região da Lombardia e em 14 províncias do norte por causa do coronavírus. A medida atinge aí cidades como Milão, Veneza. Só para vocês terem uma ideia, são cerca de 16 milhões de pessoas. O Itamaraty estima que entre 70 mil e 90 mil brasileiros vivam na área isolada. Virando um pouquinho a página, Israel, numa entrevista à TV Record, o presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, disse que deve passar por uma nova cirurgia. Já foi passado algum detalhe sobre esse novo procedimento? Ainda não, Solange. O presidente não deu mais detalhes de nem como vai ser feito e nem quando será feito o procedimento. Vamos agora até São Paulo. Quem tem mais informações é a repórter Paula Valdez. Desde que sofreu um ataque à faca em 2018, o presidente passou por 4 cirurgias. Na entrevista à emissora, ele afirmou que este será o procedimento final. A operação mais recente foi em setembro e foi necessária para corrigir uma hérnia que surgiu na região atingida pela faca no atentado. Bom, e agora à tarde, o presidente Bolsonaro se encontra com alguns brasileiros que residem no estado da Flórida. Os governos dos 2 países, Estados Unidos e Brasil, firmaram um acordo de pesquisa, desenvolvimento, teste e avaliação na área de defesa. E aí o ministro da Defesa do Brasil, Fernando Azevedo, comemorou a aliança. Virando um pouquinho a página, uma última notícia boa, viu, Luquinha? A Receita Federal liberou hoje a consulta ao lote residual do Imposto de Renda à Pessoa Física de 2008 a 2019. Serão beneficiados cerca de 70
50 mil contribuintes que caíram na malha fina e já regularam a situação. Perfeito. Só lembrando que o dinheiro vai ser depositado no próximo dia 16. Dia 16, exatamente. Tá bom? Bora conversar então com o Israel agora sobre as estradas de Israel. Tem imagens aqui da Tamoios, sol, parece que está bem tranquilo por lá. Bem tranquilo sim, Lucas. O motorista faz uma boa viagem em direção às praias do litoral norte, rodovia dos Tamoios, apenas com as obras de todos os dias, lá no trecho de serra no quilômetro 64, 65 e também hoje na altura do quilômetro 71, para quem desce em direção a Caraguatatuba, tem o trecho lá com o sistema pare e siga nesse momento. Para quem segue em direção ao Vale do Paraíba, flui bem, não tem nenhum ponto de lentidão, segundo a concessionária. Na rodovia Presidente Dutra, agora tem pontos de lentidão para quem segue em direção ao Rio de Janeiro. Em São José dos Campos, o ponto de lentidão maior está entre o trecho do DCTA, quilômetro 150, até o Batalhão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na altura do quilômetro 148. Por ali tem obras de revitalização do corredor expresso sentido Rio de Janeiro. Sentido São Paulo, flui bem, não tem nenhum ponto de lentidão, segundo a Polícia Rodoviária Federal, Lucas. Legal. Coloca a imagem do Israel aqui para mim, por favor, Igor, que tem uma curiosidade bacana. Israel, fala com os meninos aí atrás, com o Marvin e com o Pedro. Os 3 meninos que trazem as notícias da redação pra gente. Sol. Olha que legal, bacana. O verdade, encontro que quem tá em casa nunca Nossa equipe, Chama né? os dois para dar um tchau pra gente aqui, Ô, ó. Marvin e Pedro, dá tchau aqui pro pessoal ao vivo aqui. Ó. Tudo gente boa, que coisa boa. Gostei de ver esse trio aqui, ó, tudo junto aí. Legal, Luquinha. Muito legal. Bora falar sobre o tempo então para essa semana? A gente sabe que tem muito sol, pouca possibilidade de chuva, um tempo mais seco mesmo, viu? Sol diferente para março, né? Em Campos do Jordão, pequena possibilidade de chuva, máxima de 23 graus. Sol forte também agora à tarde em Jacareí, Taubaté, máxima de 29 e Cachoeira Paulista, máxima de 30 graus. No litoral também tem previsão de sol, calor, máxima de 31 em Caraguatatuba e Ilhabela, aqui em São José, então. Máxima de 29, depois é 30. Sol, é o número da semana. Todos os dias e quinta e sexta não deve chover de jeito nenhum. Nem tem possibilidade de chuva. É uma semana bem quente e seca também, né? Bom, o Corpo de Bombeiros de São Paulo ainda procura por pessoas que estão desaparecidas no litoral sul do estado. Mais informações no próximo bloco. E hoje também é dia de dicas da Ortovip com o Dr. Sorriso. A gente já volta. Você que está pretendendo fazer a cirurgia para a colocação de implantes e reabilitar a perda dos seus dentes. Quer saber qual é o tempo de recuperação? Vou responder daqui a pouco no programa Falando Mesmo. Daquilo que eu sei.